sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa TV Sintese. No programa de hoje, vocês vão saber tudo o que aconteceu nas pré-conferências regionais do Sintese em Estância e Lagarto. Vai ver também uma entrevista com a nossa presidenta Ivonete Cruz, que vai falar sobre a sua luta por um Sintese mais forte, enraizado na base e independente. Fique com a gente. Quem sabe o inesperado não faz uma surpresa. Está no ar a TV Sintese. Estamos começando o programa de hoje com o nosso jornal TV Sintese Notícias. Vamos aos fatos. Como vocês sabem, estão acontecendo no interior do estado de Sergipe as pré-conferências regionais do Sintese. Vamos ver agora reportagens das pré-conferências que aconteceram nas cidades de Estância e Lagarto. Temos duas palestrantes excelentes para os professores, não só de Estância, como todos a região sul. Vai ser muito bom. Acredito que esse é um tema que os professores precisam estar em alerta. Por quê? Porque essa questão dessa base comum curricular, que chamamos de BNCC, ela afeta as escolas públicas e as privadas também. O documento é amplo, são mais de 300 páginas, só a BNCC do ensino fundamental. E aí nós temos mais outras tantas com a BNCC do ensino médio. Então imagina para os professores começarem a ler esse material e fazer uma reflexão sobre isso. Visto que vai mexer com a vida de todos os educadores e educandos do nosso país. Acredito que a gente só pode poder fazer uma discussão com conhecimento. Então, nós continuamos ainda na defesa de uma base, da necessidade de ter uma base comum curricular. No entanto, não é essa base que vai realmente enfrentar os problemas de ensino da escola brasileira, principalmente porque esta base ela não considerou as modalidades da educação especial, do EJA, educação de jovens e adultos, educação profissionalizante, a educação do campo, a educação quilombola e a educação indígena. Portanto, ela tem um elemento muito agravante que tende a universalizar o conhecimento e as formas de se apropriar desse conhecimento e perder um espaço importante do currículo escolar, que é considerar as diversidades nas quais todas as escolas brasileiras vivem o seu dia a dia. Muito bem, conforme o prometido na escalada do programa, nós vamos entrevistar agora a nossa presidenta Ivonete Cruz, que tem, como sempre, muita coisa interessante para dizer para todos aqueles que, assim como você que está assistindo a esse programa, se importa com a educação sergipana. Muito bem, então agora vamos continuar o nosso programa com o auxílio luxuoso da nossa presidenta Ivonete Cruz. Tudo bem, presidenta? Tudo bom, Luana. Que bom. Presidenta, no governo Jackson Barreto, o Sintese fez um grande enfrentamento em relação à implantação do ensino médio em tempo integral. Qual o cenário de hoje e o que o Sintese está planejando para o futuro? Isso, assim, um dos grandes enfrentamentos que nós fizemos no ano 2017 no governo Jackson foi exatamente esse método de implementação do ensino médio em tempo integral, e naquele momento nós já dizíamos o que está acontecendo hoje.
as consequências do método como foi implementado é exatamente o que a gente está vivendo. A exclusão de estudantes que não se adequam ao método, ao modelo de ficar em escola em tempo integral. Temos um problema sério de infraestrutura e de alimentação. Nas escolas, que a gente já denunciava naquele momento, da alimentação, que se garantia 3 até 5 refeições, e a gente tem percebido que não existe, de professores que estão sendo excluídos e tendo que ser removidos da escola onde trabalhavam e sem ter para onde trabalhar, de escolas de tempo integral que falta professor porque não tem condição. Então, um conjunto de problemas que a gente já denunciava. E que daqui para frente nós vamos continuar denunciando e esperando que o governo reveja. A grande discussão a luta do sindicato precisa suspender esse processo e precisa rediscuti-lo. Discutir com a comunidade. Discutir com a comunidade, discutir com os estudantes, discutir com os pais, com os professores, com o sindicato e, a partir daí, de implantar, de fato, um modelo de educação em tempo integral que atenda à qualidade da educação e não à exclusão, como a gente já dizia que ia acontecer e é o que está acontecendo. Em relação à negociação do piso salarial nas redes municipais, como que está esse ano? O cenário, ele é positivo ou ele é negativo? Eu avalio como positivo. Dos 74 municípios que fazem parte de filiação ao Sintese, tirando apenas Aracaju, que tem sindicato próprio, hoje nós já estamos com 48 municípios negociado piso na carreira. Isso é muito importante, porque é a garantia da valorização dos professores em todos esses municípios. Os demais estão em processo de negociação. A gente tem municípios que estão avançando na negociação, no diálogo. Municípios com muita dificuldade também, por exemplo, municípios como Pedrinhas, como Itabaianinha. São Cristóvão. São Cristóvão faz parte de um outro grupo de município que eu considero extremamente importante o avanço que a gente tem tido numa retomada do direito, porque os professores de São Cristóvão faz parte de um grupo de professores que tiveram a carreira totalmente destruída há uns 4 anos atrás e sofreram um massacre muito grande, com perda de direito, assim como a rede estadual. E nos últimos 2 anos, a partir da negociação da política de luta dos professores daquele município, a gente tem tido uma construção de retomada, na perspectiva de retomar direitos que eles perderam. Então, São Cristóvão é um município referência para a gente na retomada do direito dos professores, na retomada de tudo que eles perderam, assim como Laranjeiras também. Sim, mas hoje, ao todo, estão 48 municípios que já reajustaram piso na carreira e que, portanto, a gente considera isso importante, porque é a garantia da valorização do professor. Com certeza. Estamos à beira das eleições. Como cidadã, como eleitora, como sindicalista, como que você avalia a importância na escolha dos candidatos, não somente para os professores, mas para todos os brasileiros e brasileiras? Esse é um ano extremamente importante para a população brasileira, um ano de eleições e de um ano bastante complexo da nossa história. O Brasil vem vivendo um golpe desde 2016, a gente já fez esse debate aqui várias vezes, de que o impeachment da presidente Dilma foi um golpe midiático, parlamentar, jurídico. Esse processo acarretou numa grande retirada de direito dos trabalhadores, da classe trabalhadora, através de várias leis que foram aprovadas no Congresso Nacional, a PEC 95, a reforma do ensino médio, a lei da terceirização, a reforma trabalhista foi uma lei que afeta profundamente a vida dos trabalhados. Ataque aos direitos sociais. Ataque dos direitos. A gente teve, agora nesse processo da prisão do ex-presidente Lula, caracterizado como um preso político e mais um ataque à democracia e mais uma marca do golpe que a gente vive. Esse ano, como eleitora, como cidadã, a gente precisa ter muita clareza do papel que a gente desempenha e, como eleitora e como cidadã, ter a tranquilidade de colocar que a gente precisa ter a certeza de não votar, não pedir voto, não apoiar nenhum desses políticos que tiveram um papel muito grande nesse golpe, que foram golpistas mesmo, que contribuíram para o momento que o Brasil está vivendo. Então, nós não podemos nem votar, nem apoiar, nem pedir votos para pessoas que se alinhem, que estejam em partidos políticos, que contribuíram para esse golpe. Então, a sociedade brasileira, a sociedade sergipana, precisa ficar muito alerta, porque é um momento muito difícil
E é o voto do povo brasileiro, é o voto do povo de Sergipe que pode dar outro rumo à história do Brasil ou aprofundar o golpe que a gente vive e aprofundar a crise que a gente já vive. O norte é trabalhador e trabalhadora não votam em golpista. Trabalhador e trabalhadora não votam em golpista e que todos e todos aqueles que votarem ou pedirem voto para golpista, ou no caso aqui de Sergipe, para pessoas que tiveram uma política de massacre a trabalhador, como foi o ex-governador Jackson Barreto, que também, junto com o governo Belivaldo Chagas, destruiu a carreira do magistério, destruiu direitos importantes dos trabalhadores, atacou o servidor público. Quantas vezes nós denunciamos aqui o massacre do governo do Estado de Sergipe ao servidor público, com atraso de salários, com ausência, com negação de direito. O magistério sofreu muito massacre durante esse governo. E votar ou pedir voto para esses governantes implica em trair uma categoria que foi massacrada, sofrida e humilhada durante todo o governo. Então, é um ano de 4 anos. Ao longo de 4 anos. Então, é um ano muito importante que a gente deve refletir muito. Não consolidar um golpe que a gente vive no país e não consolidar uma política de massacre ao servidor público, ao trabalhador, que a gente vem sofrendo no Estado de Sergipe durante os últimos 4 anos. Presidenta, como ocorreu o processo de negociação da carreira do magistério com o governo do Estado e quais são os próximos desafios para o futuro? Esse foi um embate bastante grande nesse processo, aí está mais ou menos completando um mês, que foi aprovada na Assembleia Legislativa, uma lei que dá uma retomada muito pequena da nossa carreira, que foi literalmente destruída durante os 4 anos do governo, mas que a gente considera extremamente importante. E por que a gente considera muito importante essa retomada da carreira? Porque representa exatamente o início de um processo de muita luta, de muita resistência. Durante todo esse período em que o governo massacrou o magistério e foi num processo ano a ano, acabando literalmente com a nossa carreira, igualando todo mundo ao mesmo nível, como a gente já tratou várias vezes aqui. Essa retomada representa que a luta, a resistência, ela traz resultados positivos. Assim, eu já coloco aqui, nós começamos o início da retomada de um direito que perdemos por uma política perversa do governo do Estado, que massacrou os professores, que retirou o direito. Essa conquista é resultado da luta do magistério, da luta dos professores, mas a gente precisa ter a clareza que, começando o ano que vem, precisa ser um ano que precisa começar com luta e com resistência, seja quem for o governo. Quem ganhar as eleições, quem assumir o governo do Estado de Sergipe sabe, tem uma dívida com o magistério e os professores precisam estar mobilizados para fazer luta, para fazer resistência e para continuar tendo certeza que com luta, com resistência, com paralisações, com atos, com muita manifestação pública, a gente pode avançar no nosso direito. Em junho passado, completou 2 anos que você está à frente da presidência do Sintese. Qual o saldo da sua gestão? É isso, de fato, 2 anos que nós assumimos essa tarefa. Eu considero assim, um período bastante difícil, assim, assumo a presidência do Sintese, num momento em que o Brasil vive um momento muito difícil da história, de muita luta, de necessidade de muita organização da classe trabalhadora para enfrentar tudo que a gente tem perdido com toda essa política que a gente está vivendo de golpe nos últimos anos. E acho que nós cumprimos um papel importante durante esse processo, juntamente com as centrais sindicais, em especial a Central Única dos Trabalhadores, a qual nós fazemos parte. O ano 2017 foram anos de greves gerais, de grandes greves gerais. O Sintese sempre esteve participando, sempre levando seus filiados, sempre esteve junto à frente nessa construção. Exato. Construímos ano passado grandes atos, e não tenho dúvida que com grande participação de professores, com grandes manifestações de rua, e o Sintese, enquanto entidade representativa do magistério, que tem uma base de filiação no Estado inteiro, trouxe essa categoria para a luta, para a resistência. Nós construímos a primeira greve geral dos trabalhadores em educação, através da CNTE, que também o ano passado teve o desafio de construir uma greve geral no Brasil inteiro, foi algo assim muito importante. A gente tem construído essa resistência nos municípios pela garantia do direito, pela garantia de piso na carreira, por garantia de qualidade da educação, e para nós é muito importante esse avanço. A gente conquista esse ano
essa pequena retomada na carreira do magistério, mas que, sem sombra de dúvida, é um saldo bastante positivo. A gente se desafiou a contar a história do Sintese, a homenagear o Sintese nesses 40 anos, construindo algo assim muito inédito na história do movimento sindical, que é fazer um filme que resgata um momento importante da nossa história. O filme vai chamar Abraço, né? O filme, exatamente, que foi uma construção belíssima. O filme Abraço vai ser lançado esse ano, estamos aí com a perspectiva. Qual é a previsão, mais de ou menos? outubro, a previsão, uma discussão aí para ser lançado no Dia do Professor. Dia 15 de dia outubro. 15 de outubro, estamos nessa construção, nessa perspectiva, é isso que a gente planeja. Então, para mim, é um período, é desafiador. Assumir a tarefa de estar à frente desse sindicato tão grande é uma tarefa muito desafiadora, mas que para mim o saldo é muito positivo. Obrigada pela sua presença, Ivonete. E o programa TV Sintese vai ficando por aqui. Mas antes, com licença, porque eu tenho uma coisa para dizer. Vocês perceberam que o nosso programa de hoje foi diferente? Pois é, tem um ditado que diz: algumas pessoas têm que partir para que novas pessoas possam chegar. É disso que a vida é feita, de chegadas e partidas. Às vezes, quando as pessoas partem, os corações também partem. Embora alguns corações partidos não partam. A parte que parte, se parte, quando a parte que não parte, é a melhor parte. Hoje é meu último dia como apresentador da TV Sintese. Esses 98 programas que fizemos juntos, eu, vocês e o Sintese, vão deixar marcas indeléveis em minha alma. Carlos Drummond de Andrade, em seu poema Ausência, descreveu por mim o meu sentimento. Ele diz: por muito tempo achei que a ausência é falta, e lástima ignorante a falta, hoje não é lástimo. Não há falta na ausência, a ausência é um estar em mim. E sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. E como o amor não deixa vácuo, eu quero apresentar para vocês a nova apresentadora do TV Sintese, Luana. Luana, daqui para frente é com você e acredite, esse programa não poderia estar em melhores mãos. Mas espera aí que a gente também tem uma surpresinha para você. Espera aí. Ô Anderson, assim, eu estava aqui vendo toda essa despedida e lembrando quase 2 anos atrás, quando lá no Sintese nós fizemos o primeiro programa. Nós dois suávamos. Juntinhos, foi bastante, no meio daquelas luzes todas. Foi bastante desafiador. De lá para cá o programa TV Sintese só cresceu. E junto com o TV Sintese que crescia, você crescia junto. Você ganhava alma e corpo. E passou a fazer parte desse grupo, dessas pessoas que acreditam, dessa família que acredita, sonha, luta. Você faz parte. E como você resolveu ir se aventurar pelas terras do além-mar, a gente não tem outro jeito a não ser te dar essa lembrancinha, que é uma simples, mas muito importante homenagem que nós que fazemos a direção executiva do Sintese, que construímos o programa TV Sintese, queremos te ofertar e dizer: tenha muita boa sorte nesse teu novo sonho. Que Obrigado, seja muito feliz. E eu quero ler aqui. Wenderson Vanzeler, nossos sinceros agradecimentos por esses quase 2 anos de apresentação de nosso programa TV Sintese, em que você transmitiu força, profissionalismo e leveza e esse espaço privilegiado. Um forte abraço e sucesso em sua caminhada, direção do Sintese, Aracaju, Sergipe, 28 de julho de 2018. Presidenta, muito obrigado. Luana, sucesso. Obrigada. Quebre a perna. Tudo de bom para você. Muito obrigada para você também. E para você,
A TV Sintese vai ficando por aqui, mas ele volta no próximo sábado com Luana, se Deus quiser, e ele há de querer. Tchau, pessoal! Tchau, tchau. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade